Vamos já começar a falar de verdade, aliás, verdades no plural reveladas, ou pelo menos afirmada a primeira delas por Marcelinho Portugal Gouveia. Nome de credibilidade para você? Pelo menos quando se fala em Portugal Gouveia? Muita. Para mim, o maior presidente da história do São Paulo, Marcelo Portugal Gouveia, estamos falando do seu filho, Marcelo Portugal Gouveia Júnior, o Marcelinho Portugal Gouveia, como é chamado, possível candidato à presidência do São Paulo pela oposição. E aqui eu não estou fazendo campanha para o Marcelinho, até porque eu sou muito desconfiado com sobrenomes, né? Você pega Tancredo Neves, Aécio Neves, Henri Aidar, Carlos Miguel Aidar, né? Falando aí o segundo caso mais próximo do nosso clube. Então, o fato de ser filho de alguém bom, para mim não significa nada. Então não é campanha. O que eu quero falar é de uma frase, aliás, de um bate-papo que o Marcelinho teve com a galera do programa Papo em Três Cores, tá? Ele falou o seguinte, gente, ele meio que denunciou ali a gestão atual, a gestão do Macis. A matéria fala o seguinte, ó, Papo em Três Cores. A diretoria tentou engavetar as investigações no São Paulo, afirmação do Marcelo Portugal Gouveia, né? O Marcelinho Portugal Gouveia. Em um minuto, o Marcelinho disse que ninguém da diretoria do São Paulo tem coragem de falar. A gestão do São Paulo tentou fazer sumir as investigações que apuram quem destruiu as finanças do clube. Marcelinho foi à reunião do conselho e bateu mesmo contra a decisão, a matéria fala, tá? Se o foco da gestão não é buscar os responsáveis e o ressarcimento, o foco está errado. Um trecho direto e indignado, né, do Marcelinho aí sobre a atual gestão do São Paulo. Então, em resumo, ele está denunciando que a gestão atual do São Paulo tenta, de qualquer maneira, engavetar as investigações e vai ao encontro do que a gente está vendo mesmo, né? O Casares pede o fim das investigações, o São Paulo pediu o arquivamento. Então, o que o Marcelinho está falando aqui não é muito novidade, não. Isso aí já saiu ao público. Alô, Ministério Público, cada cômodo do Morumbis. Banheiro, armário, guarda-roupa, lancheira, mochila, de todo mundo que tá aí. Até porque quem não deve não teme, quem for honesto vai abrir a mochila. Se alguém não abrir a mochila nessa metáfora, é porque coisa deve ter aí. Então, Ministério Público, todas as mochilas, por favor, tá? Os 22 milhões de São Paulinos aqui fora querem a investigação, querem o São Paulo passado a limpo. Então, uma revelação importante aí do Marcelinho Portugal Gouveia para livrar essa camisa maravilhosa do São Paulo desses momentos Minimal Club. Vamos à próxima revelação, acreditando aqui, gente, tricolor na web, várias páginas de São Paulinos aí, que as informações que vazaram nos bastidores nas últimas horas é sobre o porquê Hernan Crespo teria sido demitido do São Paulo. Já foi falado que é por causa que ele falou em 45 pontos, aliás, essa dos 45 pontos, ô Macis, tô contando, hein? Tô contando os 45 pontos e já preocupadíssimo com a possibilidade do São Paulo ser rebaixado. Era líder, hein, Rui Costa? Olha com que a gente tá preocupado agora, mas vamos lá. Ou falaram que ele disse que outra pessoa vai ser campeão, que não seria ele, isso teria chateado. O Rui Costa falou que é uma questão ética que não poderia falar. O que está se falando nos bastidores é que chegou uma notificação, deixa eu ler bonitinho aqui para não me equivocar, tá? Que teria chegado 48 horas antes da demissão do Hernan Crespo, uma notificação extrajudicial cobrando pagamentos e acordos que não haviam sido cumpridos pela gestão Casares. Então, o Crespo teria entrado na justiça, que a gestão Casares teria prometido pagamentos, acordos para ele que não foram cumpridos, e esse seria o verdadeiro motivo da demissão do treinador. Ô Rui Costa, se for isso daí, nesse cenário hipotético, é isso aí que não é ético falar? Não é ético ou você ficou com vergonha de dizer que vocês estavam devendo o treinador e tiveram que mandar ele embora? Se for isso daqui, é um grande absurdo, gente. Que custo tem essa demissão do Hernan Crespo no São Paulo, né? O cálculo, no grosso, para você entender, gente, a troca do Crespo pro Roger Machado, e agora a obrigação de trocar pro Dorival, porque estava na cara que o Roger Machado ia dar errado, vai custar ao São Paulo mais de 30 milhões no ano.
tá? Neste ano, até o final da temporada. A soma de multas, salário de todos eles, mais de 30 milhões. E se você colocar na calculadora a perda das fases da Copa do Brasil, de renda, de bônus que poderia ter, esse custo é muito mais alto. Mas explodiu aí, verdades reveladas e lamentáveis. Por falar em acordo, Rian Francisco, gente. Primeiro dizer, eu preciso falar do Rian Francisco e do William Gomes, tá? Os dois estão atrelados, porque o Porto tem interesse no Rian Francisco e acena com uma possibilidade de proposta durante essa parada da Copa, aí, essa janela do meio de ano, de até 15 milhões de euros, ou seja, arredondando 90 milhões de reais. Enquanto isso, o Porto pode negociar o William Gomes com o Atlético de Madrid, o que, dependendo do valor, poderia dar ao São Paulo mais perto de 90, então 80, 90. Então aqui a gente está pensando em 180 milhões de reais vindo dos cofres do Porto, das transações que ele compraria, o Rian, e o percentual que o São Paulo teria do William Gomes. Isso pode ser importante para o São Paulo, primeiro porque o time está quebrado e depois, quem sabe, conseguir ir ao mercado com parte desse valor para reforçar o time, para atender às necessidades do Dorival Júnior. E eu vou falar sobre o Rian Francisco, o que eu penso, tá? Se for um adeus do Rian Francisco, eu vou te falar que é um adeus muito barato. Esse moleque é potencial para ser muito mais caro do que 90 milhões de reais. Só qual que é o problema? O mundo sabe que a barriga do São Paulo dói de fome. Ninguém vai oferecer muita coisa. E é capaz de oferecerem os 90 e o São Paulo vender. Para mim, é ridículo se vender o Rian Francisco, tá? Deixando isso muito claro. Mas pode acontecer entre Rian Francisco e William Gomes, 180 milhões para o São Paulo. E até coloquei na capa, adeus ou vai para campo? Para campo porque o Dorival Júnior já quer utilizar Rian Francisco o mais rápido possível no time profissional. Então o Dorival quer pescar o Rian, que eu não sei por qual motivo. Aliás, falaram que o motivo era físico, mas já tá bom, né, fisicamente. Tá até agora lá no Sub-20. O Dorival quer utilizá-lo no time profissional. Até porque quando o Dorival olha pro André Silva, de reserva do Caleri, e a bolinha que o Caleri tá jogando, o mínimo que se espera é que o Rian Francisco já estivesse há muito tempo no time profissional. Silva, mas hoje a gente vai falar de dois jogadores que estão agora oficialmente no radar do São Paulo. O primeiro é um nome que está surgindo com muita força aí, tem bastante comentário sobre isso, que é o do Adrielson. O Adrielson é um zagueiro de 28 anos de idade que ganhou notoriedade aqui no futebol brasileiro após uma passagem pelo Sport. Chegou a jogar também muito bem pela equipe do Botafogo e chegou a ser até negociado com o Lyon. Chegando lá não teve tanto espaço, não teve tantas oportunidades e atualmente está nos Emirados Árabes. Tá bom, galera? A situação é a seguinte: o Adrielson está aí com propostas não só do São Paulo, mas outras propostas para retornar ao futebol brasileiro. O jogador vê com bons olhos, né, depois dessa temporada, que ele teve muita importância na equipe do Al-Sadd lá nos Emirados Árabes, mas enxerga a possibilidade aí de um retorno ao futebol brasileiro e o São Paulo consultou a situação do jogador, tá bom, galera? O São Paulo tá atento aí à possibilidade, não é uma contratação tão simples assim, questão de valores, mas é um jogador que o Dorival gosta e é um jogador que agradou aí a comissão técnica, tá bom, galera? Mas os valores podem fazer o São Paulo desistir do negócio. Pode ser que daqui a alguns dias venha aquela notícia que a gente já tá acostumado, os valores assustaram e a gente tá em busca de outro nome no mercado. A gente já está acostumado com isso. Mas, enquanto isso, a gente traz a informação aqui de que o jogador entrou no radar do São Paulo. Outro jogador que está no radar também para o sistema defensivo, esse é um pouquinho mais famoso, vamos dizer assim, até porque hoje mesmo, ele foi convocado para disputar a Copa do Mundo com a seleção colombiana. É o zagueirão Yerry Mina, ele que passou aqui pelo rival Palmeiras no futebol brasileiro e na época era um dos melhores jogadores do futebol aqui, rapaziada, do sistema defensivo. Tanto que foi negociado com o Barcelona, fez algumas partidas, não muitas, depois foi negociado com a equipe do Everton, né, uma equipe de muita tradição no futebol inglês, passou algumas temporadas e os últimos anos ele está no futebol italiano, né, jogou na Fiorentina e atualmente está no Cagliari. É uma equipe que vai passar por uma reformulação para a próxima temporada. Eles terminaram na parte de baixo ali da tabela, né, em 14º
e vão reformar o seu elenco para o próximo ano, né? Porque não atingiram os objetivos para esse ano. E aí, o Yerry Mina, com 31 anos de idade, prestes a completar 32, pode ser um desses jogadores negociados. Ele ainda tem contrato até o meio de 2028, né? Ainda tem 2 anos de contrato com a equipe italiana, portanto, até um empréstimo não é descartado neste momento. Só que o Mina pode se valorizar na Copa do Mundo. É um jogador que tem um jogo aéreo excelente, absurdo. O Mina tem quase 2 metros de altura e sabe utilizar muito bem desse quesito, né? Faz muitos gols de cabeça, já fez gol inclusive até em Copa do Mundo, né? Não é a primeira Copa que ele é convocado, um zagueirão que jogou muito bem, como eu falei aqui no futebol brasileiro, no Palmeiras, longas temporadas no Everton, era um dos líderes do elenco, agora já algumas temporadas também no futebol italiano, e foi um nome também comentado nos bastidores do São Paulo nesses últimos dias, tá bom, galera? Então, quero saber a opinião de vocês aí sobre esses 2 nomes que a gente comentou, né? A gente falou sobre o Adrielson no começo do vídeo, a gente falou sobre o Yerry Mina agora. Obviamente não serão os únicos nomes. A paralisação para a Copa do Mundo ela vai ser de quase 2 meses, né? Do último jogo contra o Remo nesse fim de semana até o próximo jogo, né, contra o Atlético Paranaense, que é lá no final de julho, né, serão quase 2 meses, então vai ter muita movimentação. A janela de transferências ela vai ser muito importante, né, tanto para chegada de jogadores, tanto para saída. Vale lembrar que o Dorival acabou de chegar no São Paulo, né, então ele está ainda, né, voltando a conhecer os jogadores, já trabalhou com alguns, né, mas alguns novos, alguns jogadores aí ele vai pedir a contratação, alguns jogadores não vai ter mais espaço com ele, né, então essa reformulação vai acontecer depois desses 2 jogos. As baixas, tivemos aí, né, o retorno após essa partida contra o Botafogo, 2 retornos importantes, Marcos Antônio e Rafael Tolói, 2 jogadores hoje considerados titulares, mas que pode ser que também não dê tempo para essas 2 partidas, né? Os jogadores já iniciaram a transição física, já estão confirmados fora para o jogo de amanhã. Existe uma chance bem pequena, né, que eles voltem no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas como eu falei para vocês, é uma chance um pouquinho mais remota. Então, São Paulo com muitos desfalques, São Paulo já há 8 jogos sem vencer, empatou aí contra o Botafogo, empatou contra o Milionários, e o São Paulo que sofre muito, mas muito com o sistema defensivo. E às vezes o São Paulo sofre também no sistema ofensivo. O São Paulo está sofrendo muitos gols, está fazendo muitos gols também. Só que às vezes quando tem oportunidade de matar o jogo, de ampliar uma vantagem, o São Paulo não faz isso. Então, nos últimos 2 jogos foi o exemplo. São Paulo saiu na frente nos 2 jogos. Saiu na frente contra o Milionários, saiu na frente contra o Botafogo, mas não foi lá e cravou a vitória, sofreu o empate, poderia ter sofrido até a virada nos 2 jogos. Tanto contra o Milionários, tanto contra o Botafogo, São Paulo sofreu o empate e poderia ter ainda sofrido a virada, né? Então, é uma equipe que vem passando por momentos completamente complicados, principalmente na defesa. Por isso que a gente já começou esse vídeo falando sobre possibilidades de contratação. Vai chegar o Adrielson, vai chegar o Yerry Mina? A gente ainda não tem essa certeza aqui para cravar para vocês. Mas a gente traz a informação, né? São jogadores que entraram no radar de São Paulo, são jogadores que interessam aí de contratação, falando sobre o Dorival Júnior, de diretoria, falando sobre comissão técnica. Vai chegar ou não a um acordo? A gente não sabe, mas cada nome que for sendo falado aí, na possibilidade, a gente vai trazer aqui para vocês. O que já é certo, que está confirmado, vai chegar um zagueiro, tá bom, galera? Nesta janela de meio de ano, vai chegar. Mandaram. O Daniel Lima, 87. Gabriel, você acredita que São Paulo irá contratar nessa parada para a Copa do Mundo? Sim, o São Paulo vai contratar nessa pausa para a Copa do Mundo 3 jogadores ao menos. Tem uma ideia de 2 para a zaga e 1 ponta que possa jogar pela esquerda, um meia mais, né, que possa cair pela ponta pela esquerda. Tem alguns nomes já que estão sendo especulados, mas ainda não existe nenhuma oferta feita pelo São Paulo. A janela abre apenas no dia 20 de julho, tem um chão até lá, e saídas também vão acontecer. O São Paulo vai precisar vender no meio do ano para cumprir meta orçamentária, deve ter 1 ou 2 vendas ali de alguns da base de repente, Pablo Maia pode ser, quem sabe, ou algum outro jovem, tem o Luca, tem o Mike, e fora os que já serão vendidos aí, porque tem pouco espaço, né? É o caso, por exemplo, do Arboleda, que tem possibilidade de saída, está fora dos planos, mas o São Paulo vai sim contratar, a gente só não tem ainda os nomes exatos. Júlio S. Figueiredo, por que depois de ter eleito melhor em campo num jogo, foi esquecido o Matheus Belém? A gente trouxe essa matéria no UOL, né? Eu trouxe essa reportagem no UOL para vocês,
de que ele é um jogador que está treinando com o time profissional, mas está fora dos planos. E isso já vem ali de 3, 4 comissões técnicas, e a explicação dada é técnica, né? Que ele não consegue agradar ali tecnicamente nos treinos, então ele perde esse espaço. Ele jogou o Catarinense esse ano por empréstimo ao Camboriú, 10 jogos, 8 como titular, ele foi até capitão da equipe, né? Então tem uma passagem boa por lá, mas volta e está sem espaço. E ele tem uma questão do extracampo também, que ele tem uma dívida com o seu antigo empresário, ele está sem empresário hoje, tem uma dívida em R$300 mil, que está na Câmara já, né, a CNRD, ele encara isso fora do campo, e aí eu fico, assim bastante pensativo também, né, porque é uma pena, porque ele ganha apenas, entre aspas, é um baita salário, R$40 mil por mês, e tem essa dívida aí que tem uma cobrança do seu antigo empresário, mas ele está fora dos planos por uma escolha técnica. Está a questão em relação ao Diego Fernandes e o São Paulo Day. Ele fez, então, São Paulo Day, né? Ele fez essa apresentação, que é tipo um podcast, ele apresentou algumas ideias ali, 4 papos que ele fez ali com alguns investidores, alguns especialistas, e ele fez uma oferta também de SAF ao São Paulo, que está na mesa do Macis. Ele vai publicar essa oferta posteriormente, de acordo com o que ele falou nos vídeos, né? Acompanhei todos, mas ele tem uma reunião marcada com o atual presidente do São Paulo, ainda não sei a data, ainda não sei maiores informações, mas ele deve apresentar algo ao presidente Macis. E aí também, para usar esse espaço, vieram algumas mensagens. Pô, tem uma possibilidade da XP, vai ter um investidor que está sendo trazido por um conselheiro, isso é verdade, não é? Eu acho que a gente tem que olhar para as coisas que são firmes e fixas, que são assim, palpáveis, né? Tem uma oferta de SAF, tem uma possibilidade, apresenta primeiro, sabe? Acho que essa coisa de ficar fazendo esse show, não em relação ao próprio Diego Fernandes, que acho que ele teve uma ideia ali de vídeos que eu acho que é algo positivo, mas ficar jogando na mídia, vai aparecer uma oferta, vem aí um investimento, acho que a gente tem que ter bastante pé no chão, ter calma, cautela, e quando for apresentado algo de fato, a gente pode comentar em cima de fatos, de números. Ainda não tive acesso à oferta feita de SAF do Diego Fernandes ao São Paulo. Assim que a gente tiver, a gente... E o negócio é o seguinte, muita gente aí está perguntando sobre o Ryan Francisco. Cadê o Ryan Francisco? O Ryan Francisco voltou, se recuperou de lesão e já tem alguns jogos que ele está aí jogando pela equipe sub-20. Né? Muita gente falou, pô, o cara voltou para a base, que não sei o quê. Ele não voltou para a base, né? Voltou mais para ganhar ali ritmo de jogo. Não é que ele vai voltar para a base, que ele não vai subir mais, não é isso. Ele está jogando na base ali no sub-20 para poder ganhar ritmo de jogo, entendeu? Essa é a explicação do São Paulo para o Ryan estar na equipe sub-20, tá bom? Aí o GE traz aqui novidades, tá? Atualizações sobre a situação do Ryan Francisco, que acho que é o principal talento que o São Paulo tem aí da base de Cotia. Tá aí, ó. Segundo pessoas envolvidas, o fato de ter perdido a pré-temporada tem atrapalhado o Ryan. Voltando de lesão, o jogador ainda está em um nível abaixo dos demais atletas. O entendimento é que o Ryan ainda precisa readquirir ainda mais ritmo de jogo, por isso, melhor é permanecer no sub-20. O atacante tem recebido uma atenção especial nesse período de recuperação. O acompanhamento vai além das questões técnicas e busca manter o atacante motivado durante o processo de retorno aos gramados, tá bom? Então, o São Paulo entende que, pelo fato de ele ter perdido a pré-temporada, ele está muito atrás dos demais jogadores. Né? Ele está atrás dos demais jogadores do time de cima e por isso que ele desceu para a equipe sub-20. E, cara, assim... E, pelo jeito, ele vai ficar mais um tempinho lá, né? Por isso, o melhor é permanecer no sub-20. Então, imagine que ele vai ficar mais um tempinho jogando lá com a equipe sub-20, para depois ele voltar aí para o time de cima, né? Para ficar no banco, ser relacionado, jogar e tudo mais. Bom, rapaziada, o São Paulo fez mais uma presepada, viu? O tricolor liberou o Ângelo para fazer a pré-temporada com o Strasbourg da França. Para quem não lembra, o Ângelo, de apenas 17 anos, já está vendido para o clube francês. A venda foi fechada na temporada passada por apenas 5 milhões de euros. Porém, o lateral direito só irá se transferir
a partir de janeiro do ano que vem, isso porque ele ainda não completou 18 anos e não pode ir então, né? Completa 18 anos em outubro deste ano. No contrato há uma cláusula que prevê o pagamento de mais 2 milhões de euros para o São Paulo. Para isso acontecer, o Ângelo teria que atingir 2.000 minutos no time profissional do São Paulo, algo que não tá nem perto de acontecer, já que o garoto nunca nem foi cogitado para ser promovido ao elenco profissional. O Ângelo é uma grande joia de Cotia, constantemente convocado para a seleção brasileira de base, tá? E titular absoluto. Enquanto isso, o São Paulo vive aqui com o genial Cédric Soares, né? E por aí vai, enquanto o Ângelo, que poderia estar aqui compondo, já ganhando experiência, ganhando rodagem, ganhando talvez uma minutagem no Campeonato Paulista, poderia, não. Tá lá no Sub-17 ainda, já vendido, agora o São Paulo libera para fazer pré-temporada e fica aqui com 3 anos de contrato pro Cédric Soares. Parabéns aí pra gestão Casares que fez esse acordo bizarro, que contou com a anuência de Rui Costa. Falando em base, 2 jogadores de base de Cotia serão promovidos. Isso acontece por conta dos problemas no setor defensivo. O Dorival Júnior já está observando 2 zagueiros vindo de Cotia. São eles o Isaac, de 20 anos, e o Igão, mais novo, de apenas 18 anos. Ambos já tiveram experiência atuando profissionalmente aqui no futebol brasileiro. Eles devem ganhar mais espaço no elenco em meio à crise na defesa. Sobre Isaac, eu já falei aqui ontem, né, e hoje confirmou-se tudo. Já em relação ao Igão, não digo que é uma surpresa, tá? Mas eu não esperava agora, não. O Igão era muito bem avaliado por Luiz Ubeldia lá em 2024. Chegou até a entrar na derrota para o Botafogo por 2-1 nesse mesmo ano, em dezembro. O jovem chegou a ser tratado como uma das principais joias do sistema defensivo para o futuro do clube. Igão chegou a fazer a pré-temporada nos Estados Unidos em 2025, mas depois do nada acabou sumindo do time e voltou para Cotia. Agora deve ganhar espaço, ao menos para treinar no CT da Barra Funda com o elenco profissional. No Sub-20, o Igão vem alternando entre titularidade e banco de reservas. Ouro nessa dupla aí. Isaac e Igão são bons jogadores, não são craques da zaga, mas são bons jogadores com muito potencial. Às 19 horas, para essa partida o São Paulo não terá Bobadilla, que já está com a seleção paraguaia, não sei nem se volta para o São Paulo mais, tá? Eu falo sobre isso depois, fica até o final aí. Em contrapartida fica a expectativa de volta de Marcos Antônio e Rafael Tolói. Nada certo ainda. A dupla treinou em campo ontem no CT da Barra Funda, tá? Os dois estão na fase de transição física, fizeram uma parte da atividade com o elenco, depois treinaram ali, fizeram um trabalho individual sob a supervisão da preparação física do clube. Marcos Antônio se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Já o Rafael Tolói trata de dores na panturrilha. Ele tá, se não me engano, uns 5, 6 jogos já desfalcando o time do São Paulo. Cauli, com dores no músculo adutor, fez ontem exercícios individuais. Nesse vídeo for postado, o Cauli deve seguir de fora, tá, rapaziada? Marcos Antônio e Rafael Tolói também são dúvidas a ver se vão ter condições de jogo ou não. Luciano e Sabino provavelmente não devem jogar. São muitos os problemas que o Dorival Júnior tem que encarar aí nessa sua recém-chegada ao São Paulo. Sul-Americana, Bobadilla era tido como um dos principais jogadores do time em meio a essa crise que vive em campo, né? Até por isso nunca deixou de ser observado pelo mercado do exterior. A grande venda do São Paulo este ano pode e deve ser a do Bobadilla, né, rapaziada? O São Paulo que precisa atingir aí 180 milhões de reais em vendas. E até aqui não arrecadou nem metade disso, né? Então, a grande venda pode ser a do Bobadilla, e aí depois fazendo outras vendas ali com Tapia, Ferreirinha, Joias de Cotia e por aí vai. Porque se não conseguir, irmão, é déficit na certa. Que pena. Bom, o São Paulo estava negociando a contratação de Thiago Maia, volante do Internacional. O interesse ainda existe, a possibilidade não foi descartada, mas outro nome surgiu nos bastidores nos últimos dias, mais precisamente hoje. Zé Rafael foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. O meio-campista está fora dos planos de Cuca no Santos. Zé Rafael que, fez história no Palmeiras, né? Por conta aí de estar fora dos planos do Santos, o Zé Rafael está sendo oferecido a vários clubes no mercado, incluindo o São Paulo, tá? Inclusive o Zé Rafael pediu para treinar em separado enquanto define o seu futuro. No Morumbi, a situação é analisada com muita cautela, né? A diretoria
tenta evitar ali novos movimentos arriscados, como fez nos últimos anos. Zé Rafael não está descartado no São Paulo, até este momento não. Contudo, não houve um avanço até aqui. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? O meia de 32 anos tem contrato com o Santos até o final do ano que vem, recebe um alto salário no Santos e por isso a cautela do São Paulo, né, que nem tem dinheiro. No Campeonato Brasileiro, o meia fez apenas 5 partidas, ou seja, tá de boa aí para jogar por outro clube na competição. Mas ele já atuou na Copa Sul-Americana. Aí tem que ver se na Sul-Americana tem algum regulamento que proíba o jogador que já jogou por um clube jogar por uma outra competição. Confesso que eu não entendo, nem procurei saber se tem alguma coisa nesse sentido no regulamento, né? Vamos ver. Você aceitaria Zé Rafael no São Paulo? Acha que seria um bom reforço para o tricolor? Comente aqui abaixo a sua opinião. Zé Rafael foi oferecido, não há avanços até aqui. A informação foi trazida pelo jornalista Alexandre Zanqueta. Vou repetir. Zé Rafael foi oferecido. Não há avanços até aqui. Não sabemos nem se tem negociação em andamento, tá? Mas o nome foi levado à diretoria tricolor, que vai analisar o cenário, né? E é importante que vocês entendam que quando a gente traz a informação aqui, a gente é bem claro no que a gente tá falando. E eu estou sendo bem claro no que eu estou falando. Foi oferecido. Não tem proposta na mesa, não há avanços até aqui, não sabemos se São Paulo vai demonstrar interesse, mas o nome tá ali. Foi levado. É um nome que pode ser que agrade, né? Vai que Bobadilha vai embora mesmo, São Paulo vai ser... Isso seria loucura, né? Você vai vender Bobadilha para trazer o Zé Rafael, de 32 anos. É o que eu sempre falo. São Paulo vendendo o seu futuro e contratando o passado. Vamos ver o que vai acontecer.